No ano 2024, no coração sombrio de Chicago, onde arranha-céus reluzentes projetam suas sombras sobre favelas esquecidas, Valentina Mendez, uma mulher marcada por um passado como prostituta forçada que o submundo nunca o deixaria esquecer, estava esfregando manchas de sangue dos pisos de mármore do cassino subterrâneo, The Black Diamond, às 3h10 da manhã, enquanto suportava o peso invisível de ser ninguém, nada e apenas outro fantasma. Os poderosos passavam sem um olhar. Abandonada como lixo 5 anos atrás, quando ela ousou engravidar. Ela sozinha criou sua pequena filha, Mia, apenas 5 anos de idade, aceitando a humilhação como o preço da sobrevivência em um território governado por demônios. Naquela noite gelada de novembro, enquanto suas mãos rachadas e em carne viva de produtos químicos limpavam manchas que ninguém se preocupava em explicar, Val nunca poderia ter imaginado que sua filhinha, vagando pelos corredores proibidos, procurando por sua mãe, estava prestes a descobrir um homem acorrentado no porão do cassino. Um homem que a cidade inteira temia. E menos ainda ela poderia ter previsto que este encontro mudaria para sempre o destino de todos eles, provando que a salvação mais improvável pode nascer das mãos que o mundo insiste em descartar. Se esta história tocou sua alma, clique no botão curtir e compartilhe-a com alguém que acredita em segundas chances. Inscreva-se e ative as notificações para nunca perder um capítulo dessa jornada. Porque nas sombras mais escuras, as mais poderosas histórias de amor estão esperando para serem contadas. O relógio na parede apontava para 6h da manhã, quando Val finalmente largou o balde, suas costas doendo, como se alguém tivesse pressionado uma laje inteira de pedra contra sua coluna por 8 horas seguidas. Ela se endireitou lentamente, seus joelhos estalando suavemente, suas mãos dormentes de ficarem muito tempo encharcadas em água fria misturada com produtos químicos. Ao redor dela, o cassino Black Diamond havia silenciado. Os poderosos já haviam partido em seus carros de luxo, abandonando atrás de si as manchas, as garrafas quebradas, e as pessoas invisíveis como Val, que foram deixadas para limpar as ruínas do excesso da noite. Ela trocou seu uniforme de zeladora na sala de funcionários apertada, vestiu o casaco fino com ombros desfiados que havia comprado em um brechó 3 anos antes, então saiu para o beco atrás do cassino, onde pessoas como ela eram permitidas entrar e sair. O vento de novembro de Chicago cortava sua pele como uma lâmina. Val se encolheu dentro do casaco que não era quente o suficiente e apressou-se pelas ruas ainda engolidas pela escuridão. Ela andava 4 quarteirões todos os dias porque não tinha dinheiro para o ônibus. 4 quarteirões através de becos cheios de lixo e o fedor de urina onde viciados se amontoavam contra as paredes e ratos passavam sem medo de pessoas. Este era o lado sul, a terra esquecida de Chicago, onde a polícia não se preocupava em patrulhar e a lei era um luxo que ninguém ousava sonhar. Val apressou seu passo ao passar por um grupo de homens fumando do lado de fora de um bar fechado. Ela abaixou a cabeça, evitou todo o olhar, fez-se invisível da maneira que havia aprendido a fazer ao longo de muitos anos. Finalmente, ela alcançou o velho prédio de apartamentos onde morava, suas escadas de concreto desgastadas, suas paredes descascando cobertas de grafites, o ar denso com umidade e o cheiro azedo de comida estragada. Ela subiu ao 3º andar e parou em frente ao apartamento 37, batendo levemente 3 vezes por hábito. A porta se abriu e a abuela Carmen estava lá, seu cabelo prateado bem preso na nuca, seus olhos envelhecidos ainda quentes enquanto olhavam para Val da maneira que se olha para uma filha que nunca se teve. Ela era uma mulher porto-riquenha que havia morado neste bairro por mais de 40 anos, viúva sem filhos, e a única pessoa no mundo que não olhava para Val com desprezo. Elas se conheceram 5 anos antes em uma noite gelada de inverno, quando Val, grávida e desesperada, havia sido expulsa por Rico Santino
e desmaiou inconsciente bem em frente à porta de Carmen. A abuela Carmen a havia salvo, deixou-a ficar por 2 semanas, ajudou-a a dar à luz Mia neste quarto apertado, quando nenhum hospital aceitaria uma menina sem seguro e sem dinheiro. Desde então, elas se tornaram a família uma da outra. Duas mulheres abandonadas pelo mundo, apoiando-se uma na outra para sobreviver. Todas as noites Val ia trabalhar, Carmen cuidava de Mia e, em troca, Val lavava roupas e limpava o apartamento para ela sem cobrar. Nenhum dinheiro jamais trocou de mãos, apenas confiança e gratidão silenciosa. O bebê dormiu bem, a abuela Carmen sussurrou, abrindo caminho para Val entrar. Ela desenhou figuras de você antes de dormir e disse que sentia a falta da mãe. Val caminhou até o velho sofá onde Mia estava encolhida sob um cobertor fino, seu cabelo preto espalhado pelo travesseiro, seu rosto angelical pacífico no sono. Val sentou-se ao lado de sua filha e acariciou suavemente seu cabelo, seu coração apertando com amor e com culpa. Mia era tudo que ela tinha, a única razão pela qual ela se levantava lá cada dia, a única luz nesta vida escura. Mas Val sabia que estava falhando com sua filha. Ela sabia que o apartamento úmido de um quarto não era quente o suficiente para o inverno. Ela sabia que as refeições de sua filha eram frequentemente nada mais do que macarrão instantâneo e pão barato. Ela sabia que Mia não tinha brinquedos, exceto por um urso de pelúcia rasgado que alguém havia jogado fora e Val havia pegado. Você deveria ir para casa e descansar, a abuela Carmen disse suavemente, colocando uma mão no ombro de Val. Você parece exausta. Val assentiu e cuidadosamente levantou Mia em seus braços. A menina dormiu, sua cabeça repousando no ombro de sua mãe. Val agradeceu a Carmen com os olhos, então voltou para o corredor e subiu mais um andar para seu próprio apartamento número 42. O quarto era sufocantemente pequeno, contendo apenas uma cama de solteiro. As duas dividiam um fogão a gás velho, um banheiro sem porta e uma janela que dava para a parede de tijolos do prédio vizinho. Val deitou Mia na cama, cobriu-a com o cobertor, então sentou no chão frio com as costas contra a parede. Ela estava muito cansada para dormir, muito cansada para chorar, muito cansada para pensar no futuro. Lá fora, o amanhecer estava nascendo sobre Chicago, mas a luz nunca alcançava quartos como o dela. 3 dias depois daquela noite, Mia começou a tossir. Tosses pequenas a princípio, depois gradualmente ficando mais pesadas, acompanhadas por uma febre que fazia sua testa queimar como brasas. Val colocou a mão na testa de sua filha às 4 da tarde, seu coração apertando enquanto sentia o calor se espalhando por aquela pele frágil. Ela não tinha dinheiro para remédios, não tinha plano de saúde, não tinha como levar sua filha a um hospital sem ser expulsa como uma cadela vira-lata. Val correu para o apartamento de abuela Carmen, mas a velha também estava doente. A artrite a atormentando tão fortemente que ela não conseguia sair da cama. "Traga Mia aqui!" A abuela Carmen disse fracamente. "Eu tentarei cuidar dela." Mas Val olhou para ela, para as mãos trêmulas e o rosto pálido, e ela sabia que não podia. Mia precisava de alguém alerta, alguém que pudesse correr para pedir ajuda se a febre se tornasse perigosa. Naquela noite, Val não teve escolha a não ser levar sua filha para o cassino. Ela embrulhou Mia no cobertor mais grosso que possuíam e a carregou por 4 quarteirões de vento cortante como faca, sussurrando em seu ouvido que tudo ficaria bem, embora ela não acreditasse em suas próprias palavras. Quando ela alcançou o Black Diamond, ela entrou pela porta dos fundos para funcionários e levou Mia para a estreita sala de descanso da equipe no final do corredor do primeiro andar. A sala continha apenas um sofá velho e rasgado, um armário de produtos de limpeza e uma lâmpada amarela fraca pendurada no teto. Val deitou sua filha no sofá, colocou um pano úmido em sua testa para aliviar a febre, então ajoelhou-se ao lado dela, segurando a pequena mão de Mia. "Ouça-me", Val disse, sua voz firme, mas trêmula.
Você tem que ficar nesta sala e não sair por nenhum motivo. Você entende? Este lugar é perigoso. Eu virei checar você a cada hora. Prometa-me. Mia assentiu fracamente, seus grandes olhos castanhos cheios de confiança enquanto olhava para sua mãe. Val beijou sua testa, então saiu e fechou a porta, seu coração pesado como pedra, enquanto ela começava seu turno. As horas se arrastaram como tortura. Val trabalhou enquanto seus pensamentos nunca deixavam Mia. Ela corria de volta para a sala de descanso a cada hora como havia prometido, e cada vez ela encontrava sua filha dormindo, a febre parecendo diminuir. Mas às 2h da manhã, quando Val voltou pela quinta vez, o sofá estava vazio. O cobertor ainda estava lá, ainda quente, mas Mia havia sumido. O coração de Val parecia parar. Ela irrompeu no corredor, seus olhos varrendo cada canto, forçando-se a não gritar por medo de chamar atenção. Ela procurou nos banheiros, nos vestiários, na cozinha, mas sua filha não estava em lugar nenhum. Enquanto isso, Mia havia acordado às 1h30 da manhã, a febre a deixando com sede e assustada quando não viu sua mãe. Ela saiu da sala para procurar Val, mas o longo corredor com suas portas idênticas a levou para o caminho errado. Ela continuou andando, virou à direita, depois à esquerda. Música distante vindo de algum lugar acima, o cheiro forte de cigarros e álcool a fazendo querer tossir. Então ela viu uma escada que descia, escura e fria. E Mia pensou que talvez sua mãe estivesse lá embaixo, talvez limpando alguma sala que ela ainda não conhecia. Ela desceu passo a passo, sua pequena mão agarrada à parede úmida, seu coração batendo forte no peito. Este porão não era nada parecido com o resto do cassino. Não havia tapetes vermelhos ou lustres brilhantes. Apenas concreto cinza fosco, canos enferrujados correndo ao longo do teto e um odor de mofo misturado com outra coisa que Mia não conseguia reconhecer, o cheiro metálico de sangue seco. Ela alcançou o final do corredor, onde uma pesada porta de aço estava ligeiramente entreaberta, uma luz amarela fraca derramando pela fresta. Mia empurrou a porta, entrou e congelou. Na sala escura, iluminada por uma única lâmpada bruxuleante, um homem estava caído contra a parede, seus braços e pernas presos por grossas correntes de ferro fixadas a ganchos no concreto, suas roupas estavam rasgadas, seu rosto coberto de hematomas e sangue seco, uma barba áspera sombreando sua mandíbula quadrada. Mas seus olhos, cinza tempestade como o céu antes de uma borrasca, brilhavam intensamente quando ele viu a menina parada na porta. Mia não sabia quem ela estava olhando. Ela não sabia que este homem era Nathaniel Corsetti, o chefe de máfia mais poderoso de Chicago, o homem que a cidade inteira temia. Ela apenas viu alguém ferido, aprisionado e sozinho, como o cão vadio que ela frequentemente via nos becos, acorrentado e deixado para morrer de fome até morrer. O homem olhou para Mia e naquele instante, o cinza frio de seus olhos mudou, algo perfurando como se uma faca tivesse acabado de ser enfiada em seu peito. Ele não gritou, não implorou, não fez nada que um prisioneiro desesperado normalmente faria ao se deparar com uma chance de fuga. Em vez disso, sua voz saiu rouca, mas firme. Menina, você tem que sair daqui agora mesmo. Este lugar é perigoso. Mia não correu. Ela ficou lá, inclinando a cabeça, olhando para ele com olhos castanhos arregalados que não continham medo. Apenas curiosidade e algo como compaixão que só as crianças podem manter intactas em um mundo brutal. Dói? Ela perguntou suavemente, sua voz mal mais que um sussurro. Você está chorando. Nathaniel Corsetti, o homem que havia ordenado a morte de incontáveis inimigos sem piscar. O homem cujo nome fazia toda Chicago tremer, de repente não sabia como responder a uma pergunta de uma criança de 5 anos. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, passos pesados ecoaram do corredor, crescendo mais perto, acompanhados pela risada grosseira de 2 homens. Os olhos de Nate se arregalaram. Ele olhou para a porta
Então, de volta para Mia, sua voz se tornando urgente enquanto permanecia estranhamente calma. Esconda-se atrás daquele caixote de madeira. Ele disse rapidamente, sacudindo a cabeça em direção ao canto onde uma grande caixa de madeira estava. Não faça barulho até que eles saiam. Não importa o que aconteça. Você não pode sair. Você entende? Mia assentiu. O instinto de sobrevivência que ela havia aprendido em anos nas favelas, a fazendo obedecer imediatamente. Ela correu para o canto e se encolheu atrás do caixote, braços firmemente abraçados aos joelhos, seu coração batendo forte. A porta de aço se abriu e 2 guardas entraram, o fedor de álcool e cigarros os seguindo. Um era alto e magro, o outro baixo e pesado, ambos carregando armas nas laterais e sorrisos cruéis em seus rostos. O grande chefe, o alto, zombou, chutando Nate com força no estômago e fazendo-o se dobrar. E agora? Você sabe para onde você vai amanhã à noite? Você vai desaparecer. Ninguém nunca encontrará seu corpo e Carlos sentará em seu trono. O mais baixo riu junto e cuspiu no rosto de Nate. Ouvi dizer que você costumava matar pessoas sem piscar. Olhe para você agora como um cão acorrentado. Isso não tem preço. Nate não disse nada. Ele simplesmente levantou a cabeça, seus olhos cinzentos fixando-se nos 2 homens com um calafrio tão assustador que era como se ele estivesse memorizando cada linha de seus rostos para uma vingança posterior. Os guardas riram um pouco mais, chutaram-no mais algumas vezes por diversão, então partiram. Seus passos sumindo pelo corredor. Quando a porta se fechou e o silêncio retornou, Mia saiu engatinhando de seu esconderijo, seus olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Você está bem? Ela sussurrou, aproximando-se e olhando para os hematomas frescos em seu corpo. Os homens maus te machucaram muito. Nate olhou para ela, e pela primeira vez em 3 dias de cativeiro, ele sentiu algo além de desespero e ódio. Essa criança o lembrou de alguém. Um menino de 4 anos com olhos como os dele. Um menino que amava sorvete de morango e dinossauros. Um menino que o chamava de pai todas as manhãs quando acordava. Um menino que havia morrido em uma explosão 3 anos antes, junto com sua mãe, deixando um vazio dentro de Nate que nada poderia preencher. Estou bem, ele disse, sua voz suavizando de uma forma que surpreendeu até a ele mesmo. Você tem que voltar para sua mãe agora mesmo. Não conte a ninguém que você esteve aqui. Prometa-me. Mia assentiu, mas antes de se virar, ela fez uma pausa. Enfiou a mão no bolso de seu pijama e tirou uma pequena bala embrulhada em papel vermelho. A bala que a abuela Carmen lhe havia dado antes de adoecer. Ela a colocou no chão bem ao lado da mão acorrentada de Nate. Mamãe diz que bala faz doer menos. Mia disse, um pequeno sorriso florescendo em seus lábios. Coma. Você vai se sentir melhor. Então ela se virou e correu, sua pequena figura desaparecendo além da porta de aço. Nate olhou para a bala, seus olhos cinzentos tremendo, e pela primeira vez em 3 anos, lágrimas escorreram por suas bochechas. Seu filho também havia feito isso. Havia-lhe entregado um pedaço de bala sempre que ele chegava em casa exausto de longas reuniões, dizendo: bala deixa o papai mais feliz. Ele pensara que aquela suavidade em si estava morta, mas acabou que estava apenas dormindo, esperando por uma criança estranha para acordá-la. Mia correu de volta pelo corredor escuro, subiu as escadas e encontrou seu caminho de volta para a sala de descanso dos funcionários, pelo instinto de uma criança há muito acostumada a se virar sozinha. Ela havia acabado de sentar no sofá quando a porta se abriu. E Val irrompeu como uma tempestade, seus olhos injetados de sangue com preocupação e medo. Mia. Val caiu de joelhos na frente de sua filha, ambas as mãos agarrando os ombros da menina, sua voz tremendo entre alívio e pânico. Onde você foi? Eu procurei por você em toda a parte. Você sabe o quanto eu estava assustada? Mia olhou para sua mãe,
seus olhos arregalados ainda carregando um traço de medo do que ela acabara de ver. Mamãe, ela sussurrou, eu fui procurar por você, mas me perdi. Eu desci as escadas e vi um homem que as pessoas más prenderam no porão. Ele estava acorrentado à parede. Mamãe, como o cachorro do Sr. Johnson, que está acorrentado no quintal, e ninguém o alimenta. Val congelou. O sangue em suas veias parecia parar. Ela conhecia aquele porão. Todos que trabalhavam no Black Diamond sabiam. Era um terreno proibido, o lugar onde traidores ou desordeiros eram levados e nunca mais voltavam. Ninguém falava sobre isso. Ninguém admitia que existia. E ninguém ousava descer lá, a menos que fosse ordenado. Você não pode contar isso a ninguém, Val disse, sua voz tão aguda que Mia se encolheu. Você me ouve? Nem uma única pessoa. Este é um lugar perigoso, e se eles descobrirem que você desceu lá, se eles souberem que você viu... Ela não conseguiu terminar a frase. Não conseguiu suportar pensar nas consequências. Mas mamãe, Mia disse, lágrimas começando a rolar por suas bochechas. Ele vai morrer. Eu ouvi os homens maus dizerem, amanhã à noite ele vai desaparecer. Eles o atingiram. Mamãe, eles chutaram o estômago dele. E ele não chorou, mas eu sei que doeu muito. Val queria cobrir os ouvidos. Queria fingir que não tinha ouvido nada. Queria pegar sua filha e fugir daquele lugar para sempre. Mas então Mia continuou. Sua voz tão pequena quanto um suspiro. Ele me protegeu, mamãe. Quando os homens maus vieram, ele me disse para me esconder. Ele estava acorrentado. E ele ainda se preocupava comigo. Mamãe, você sempre diz que as boas pessoas deveriam ajudar os outros. Ele é uma boa pessoa. Val limpa a garganta, olhou para sua filha naqueles olhos claros, cheios de fé no mundo, e sentiu algo se quebrar em seu peito. Esta criança ainda acreditava na bondade, acreditava na justiça, acreditava em coisas que Val havia abandonado há muito tempo. Como ela poderia ensiná-la que a vida não era justa, que pessoas boas morriam também, que às vezes sobreviver significava fechar os olhos e desviar o olhar? Naquela noite, depois de levar Mia para casa e colocá-la para dormir ao lado de Abuela Carmen, Val voltou para o cassino com a mente em caos. Ela não sabia o que estava fazendo quando caminhou em direção à área perto do porão, onde George, o velho carcereiro, estava sentado em uma cadeira de madeira lendo um jornal sob uma luz fraca. George havia trabalhado ali desde antes de Val nascer. Ele era um dos poucos que a tratava como um ser humano em vez de um fantasma. Ele não julgava seu passado, não a olhava com desejo ou desprezo. Apenas a sentia em saudação quando ela passava como se ela também merecesse respeito. George, Val disse, sua voz tão baixa que ela teve que repetir. O homem no porão. Quem é ele? George levantou a cabeça, seus olhos envelhecidos afiados e inquisitivos, como se estivessem tentando ler sua alma. Você não deveria perguntar, ele disse. Você não deveria saber. Você deveria apenas limpar e ficar quieta como sempre. Eu sei, Val disse, mas eu preciso saber, por favor. George a estudou por um momento mais, então suspirou, dobrou seu jornal, sua voz baixando como se estivesse revelando um segredo que poderia matar os dois. É Nathaniel Corsetti, o chefe, o homem que possui este cassino, estas ruas, esta maldita cidade inteira. 3 noites atrás, ele foi emboscado bem em seu escritório. Seus guardas foram todos mortos. Elio, ninguém sabe se ele está vivo ou morto. O responsável é Carlo Corsetti, seu primo, o limpa a garganta, bastardo que se uniu aos Vulovs, a máfia russa, para roubar o trono. Val sentiu o chão balançar sob seus pés. Ela conhecia o nome Nathaniel Corsetti. Quem em Chicago não conhecia? Ele era o pesadelo que as mães usavam para assustar seus filhos. A sombra escura pairando sobre todo o negócio clandestino na cidade. Mas ela também se lembrou de outra coisa. Um boato que ela havia ouvido anos atrás sobre ele fechar uma rede de tráfico humano e punir aqueles que se aproveitavam de mulheres em seu território.
Amanhã à noite eles o terminarão, George continuou, amargura em sua voz. Então eles anunciarão que ele desapareceu em uma viagem de negócios. Carlo assumirá e ninguém nunca saberá a verdade. Por que você está me contando? Val perguntou, sua voz tremendo. George olhou para ela, seus velhos olhos de repente brilhando com algo como esperança desesperada. Porque eu jurei lealdade ao pai dele. Porque eu não posso fazer nada. Mas você é invisível. Ninguém te nota. Às vezes, o invisível pode fazer o que o poderoso não pode. Val voltou para o apartamento assim que o céu começou a clarear. Mas ela não conseguiu dormir. Ela deitou-se ao lado de Mia, observando o rosto angelical de sua filha no sono, sua mente girando com tudo que George havia lhe contado. Nathaniel Corsetti, o chefe de toda Chicago, estava acorrentado no porão e morreria na noite seguinte. Não era problema dela. Ela era apenas uma zeladora, um fantasma, uma mulher invisível sem poder, sem dinheiro, nada, exceto a menina dormindo pacificamente ao seu lado. Ela não lhe devia nada. Ela não tinha motivo para se envolver. Nenhum motivo para arriscar sua vida e a vida de Mia por um estranho, não importa quem ele fosse. E ainda assim, toda vez que ela fechava os olhos, ela via Mia descrevendo o homem que a havia mandado se esconder quando os guardas vieram. O homem que estava acorrentado e ainda pensava em proteger uma criança que ele não conhecia. Então suas próprias memórias vieram à tona. Memórias que ela havia tentado enterrar por anos. Val se lembrou da noite de inverno, 5 anos antes, quando ela estava grávida e foi espancada por Rico Santino e jogada na rua como uma cadela vira-lata. Ela se lembrou de ajoelhar na calçada congelada, sangue escorrendo de um ferimento em sua cabeça, implorando ajuda a quem passava. Ninguém parou, nem uma única pessoa. Eles olhavam para ela e desviavam o olhar, andando mais rápido como se sua miséria pudesse ser contagiosa. Ela se lembrou de bater em portas por todo o bairro, implorando por abrigo para a noite e cada porta batendo em sua cara junto com maldições. Você merece. Não traga problemas para minha casa. Ela quase morreu naquela noite. Quase morreu junto com a criança em seu ventre. Se a abuela Carmen não tivesse passado por acaso e a salvado, uma estranha que não sabia quem ela era, não sabia seu passado, e ainda abriu sua porta, deu-lhe um lugar para dormir, deu-lhe comida, deu-lhe esperança. Apenas uma pessoa que não desviou o olhar, e ela havia sobrevivido. Val abriu os olhos e olhou para o teto, manchado com manchas de umidade. Ela pensou em como, se a abuela Carmen tivesse passado como todo mundo, ela e Mia não existiriam. Ela pensou em quantas pessoas haviam morrido porque ninguém estendeu a mão. Ela pensou no homem no porão, traído por seu próprio sangue, esperando a morte sozinho na escuridão. Ele era um chefe de máfia, um homem com sangue nas mãos, um monstro que a cidade inteira temia. Mas ele também era o homem que havia protegido sua filha quando não tinha motivo para isso. Quando ele mesmo estava acorrentado e esperando para morrer. Eu não lhe devo nada. Val sussurrou para si mesma no escuro. Então a voz de Mia ecoou em sua mente. A voz de uma criança de 5 anos que ainda acreditava na bondade do mundo. Mamãe sempre diz que boas pessoas deveriam ajudar os outros. Val fechou os olhos, lágrimas encharcando o travesseiro. Ela havia ensinado isso à sua filha, mas agora estava considerando desviar o olhar. Assim como as pessoas que haviam desviado o olhar dela 5 anos antes. Poderia ela se tornar uma delas? Poderia ela olhar nos olhos de Mia todos os dias? Ensiná-la sobre bondade e coragem sabendo que havia deixado alguém morrer de medo. Quando o amanhecer realmente surgiu sobre Chicago, quando uma luz fraca filtrou-se pela janela suja, Val tomou sua decisão. Ela ajudaria Nathaniel Corsetti, não por quem ele era, mas porque ela não queria ser alguém que desviava o olhar. Foi a decisão mais imprudente de sua vida. Talvez a última decisão que ela faria.
Mas pelo menos ela seria capaz de se olhar no espelho sem sentir nojo de si mesma. Naquela noite, Val pediu a George para deixá-la descer ao porão sob o pretexto de limpar. O velho carcereiro a estudou por um longo momento, seus olhos envelhecidos lendo algo em seu olhar. Então ele não disse nada, simplesmente entregou a ela a chave e assentiu. Nas mãos de Val estava uma pequena sacola de papel. Dentro havia pão que ela havia comprado com as últimas moedas que havia economizado. Um pedaço de queijo e uma garrafa de água limpa. Não era muito, mas era tudo o que ela podia trazer sem despertar suspeitas. Seus passos ecoaram pelo corredor escuro do porão. Seu coração batendo tão forte que ela sentiu como se qualquer um pudesse ouvi-lo. Quando ela alcançou a porta de aço, ela parou, respirou fundo, então a empurrou e entrou. Nathaniel Corsetti levantou a cabeça ao som, seus olhos cinzentos brilhando na escuridão como os de uma besta encurralada. Mas quando ele percebeu que a pessoa parada diante dele não era um guarda, seu olhar mudou, algo como curiosidade misturada com surpresa cruzando seu rosto. Você é a mãe da criança, ele disse, sua voz de dia sem água. Val congelou, não esperando que ele soubesse. Como você soube? Você tem os mesmos olhos que a menina. Nate respondeu, seus olhos cinzentos a estudando sem piscar. E eu te vi antes quando você passou por este quarto com um balde na mão 3 noites atrás. Você me ouviu gemer, mas você não parou, não olhou para dentro, não ficou curiosa. Você estava com medo. Pessoas que têm medo assim geralmente têm muito a perder. Val se aproximou e colocou a sacola de papel ao lado dele. Minha filha disse que você a protegeu quando os guardas vieram. Estou aqui para pagar uma dívida, nada mais. Nate olhou para a sacola, mas não a tocou. Você sabe quem eu sou? Nathaniel Corsetti, o chefe, o homem que possui este cassino e esta cidade inteira. Você sabe o que eu fiz para conseguir essa posição? Nate perguntou, seu tom nem arrogante nem ameaçador, mas testando-a, esperando para ver se ela fugiria. Quantas pessoas morreram pelas minhas mãos? Quantas famílias foram destruídas por minha causa? Você sabe essas coisas? Val não recuou. Seus olhos castanhos escuros encontraram os dele cinzentos firmemente. Não me importa se você é um santo ou um diabo. Você protegeu minha filha quando não tinha motivo para fazê-lo. Quando você estava acorrentado e esperando para morrer. Para mim, isso é o suficiente. O silêncio se esticou entre eles, pesado mas não desconfortável, como se 2 estranhos estivessem tentando ler um ao outro no escuro. Finalmente, Nate se inclinou para frente, sua mão acorrentada tremendo enquanto ele pegava a garrafa de água. Ele bebeu como um homem morrendo de sede, água escorrendo por sua barba áspera, então pegou o pão e comeu lentamente, como se estivesse tentando memorizar o sabor de estar vivo. Amanhã à noite eles vão me matar, ele disse depois de engolir a última mordida. Eu sei. Você não pode me salvar. Você morrerá também se eles descobrirem. Eu sei. Então por quê? Val sentou-se no chão de concreto frio de frente para ele, sem se preocupar com sujeira ou sangue seco, como se estivesse acostumada a sentar em lugares onde outros não ousariam pisar. Porque ninguém nunca me salvou quando eu precisei, ela disse, sua voz baixa e firme. Sem autopiedade, apenas a verdade nua. 5 anos atrás, eu fui espancada e jogada na rua no inverno, grávida, coberta de sangue. Ajoelhei-me na calçada, implorando aos transeuntes para me ajudarem, e eles passavam como se eu não existisse. Bati em todas as portas, e eles as bateram na minha cara. Eu quase morri naquela noite. Quase morri junto com a criança em meu ventre. Ela fez uma pausa e respirou fundo. Apenas uma pessoa parou, uma velha que não sabia quem eu era ou meu passado. Mas ela me salvou. Apenas uma pessoa, e eu ainda estou viva hoje. Nate olhou para ela e, pela primeira vez, o cinza frio de seus olhos não era mais frio.
Eles se tornaram profundos e feridos, como se ele estivesse se vendo na história dela. Qual é o seu nome? Ele perguntou, sua voz suavizando de uma forma que surpreendeu até a ele mesmo. Valentina. As pessoas me chamam de Val. Valentina, ele repetiu, como se estivesse gravando o nome em sua memória. Um nome bonito. Significa forte, saudável. Parece que sua mãe escolheu bem. Ela esperava que eu fosse mais forte do que ela. Ela não sabia o quão forte a vida exigiria que eu fosse. Nate sorriu, o primeiro sorriso em muitos dias, doloroso, mas real. E naquele momento, duas pessoas abandonadas pelo mundo se reconheceram. Não como um chefe de máfia e uma zeladora, mas como dois seres humanos que haviam caído no fundo e ainda lutavam para se levantar. Depois daquela noite, Val começou a fazer algo que ela nunca imaginou que faria. Ela começou a observar. Por anos, trabalhando no Black Diamond, ela havia aprendido a ser invisível. Cabeça baixa, olhos desviados, sem ouvir nada, sem ver nada, sem saber nada. Essa havia sido a única maneira de sobreviver neste mundo. Mas agora ela percebeu que a própria invisibilidade poderia se tornar uma arma. Ninguém prestava atenção a uma zeladora ajoelhada para esfregar o chão. Ninguém se dava ao trabalho de baixar a voz quando um fantasma passava empurrando um carrinho de limpeza. Ninguém imaginava que os ouvidos escondidos sob os cabelos firmemente presos estavam ouvindo cada palavra que diziam. Na primeira noite depois de conhecer Nate, Val pediu para limpar o terceiro andar onde ficava o escritório de Carlo Corsetti. Ela foi lá às 2h da manhã, depois que Carlo havia saído após uma longa reunião, deixando para trás copos de licor pela metade e cinzeiros transbordando de pontas de cigarro. Val limpou lentamente, seus olhos varrendo a mesa dele, procurando por qualquer coisa que pudesse ser útil. Ela viu notas escritas à mão, números, nomes, endereços. Ela não entendeu todo o significado, mas tirou o seu velho telefone, aquele que ela havia comprado em uma loja de penhores por uns $20, e fotografou tudo. Suas mãos tremiam enquanto ela apertava o botão, seu coração batendo forte como se pudesse explodir. Mas ela não parou. Na segunda noite, ela ouviu algo muito mais importante. Carlo realizou uma reunião na sala VIP 7, a sala que Val era geralmente designada para limpar depois de cada noite. Ela chegou mais cedo do que o normal e se escondeu dentro do armário de produtos de limpeza no canto, onde havia uma fresta estreita, apenas larga o suficiente para ver através. Ela teve que esperar quase 1 hora na escuridão apertada. O cheiro de produtos químicos queimando seu nariz, suas pernas dormentes de ficar muito tempo em pé, mas ela não se moveu. Então eles vieram. Carlo Corsetti entrou com 2 homens que Val nunca havia visto antes. Eles falavam inglês com um forte sotaque russo, e Val soube imediatamente que eram homens de Dmitry Vulov, o chefe da máfia russa que George havia mencionado. Amanhã à noite Corsetti morrerá. Carlo disse, sua voz fria, como se estivesse discutindo o tempo em vez do assassinato de seu próprio primo. Nós o levaremos para o armazém do sul e encenaremos como um incêndio. Nenhuma evidência, nenhum corpo, nada. Um dos russos bufou. E depois disso, eu assumo o Império Corsetti, Carlo respondeu. Volkov fica com o comércio de armas e as rotas do norte. O resto é meu. Nós concordamos nisso. Não seja ganancioso. Volkov quer ter certeza de que Nathaniel está realmente morto. O outro russo disse, seu tom ameaçador. Ele tem feito negócios com Corsetti por 10 anos. Ele não quer surpresas. Ele estará morto. Carlo rosnou. Eu esperei por isso por anos. Aquele bastardo herdou tudo enquanto eu, o primo mais velho, não recebi nada. Meu pai serviu a família Corsetti toda a sua vida e morreu na pobreza. Enquanto Nathaniel sentava no trono como um príncipe. É hora de isso mudar. Val tirou seu telefone, suas mãos tremendo tanto que ela quase o deixou cair e ligou o gravador. Ela gravou tudo,
Cada palavra, cada risada, cada detalhe do plano para matar Nate. Eles falaram sobre a hora, o local, quem estaria envolvido, como queimariam o armazém para apagar todos os vestígios. Eles falaram sobre anunciar que Nathaniel havia desaparecido em uma viagem de negócios e que Carlo assumiria o poder como o herdeiro legítimo. A reunião durou quase uma hora, e quando eles finalmente partiram, Val permaneceu dentro do armário por mais 10 minutos, mal ousando respirar, até ter certeza de que ninguém havia ficado do lado de fora. Ela saiu, suas pernas tremendo, suas roupas encharcadas de suor. Mas em sua mão, ela segurava evidências, uma arma, algo que poderia mudar tudo. Naquela noite, às 4 da manhã, ela desceu ao porão para ver Nate como prometido, trazendo pão e água como de costume. Mas desta vez, ela carregava algo muito mais importante. Ela ajoelhou-se ao lado dele, abriu seu telefone e tocou a gravação. Na escuridão úmida da cela, a voz de Carlo Corsetti soou claramente, fria e impiedosa, expondo o plano para assassinar seu próprio primo. Nate ouviu, seus olhos cinzentos escurecendo, não com desespero, mas com algo muito mais perigoso. A fúria de uma besta ferida que finalmente identificou quem a havia apunhalado. Quando a gravação terminou, ele olhou para Val e, em seu olhar, ela não via mais um prisioneiro esperando para morrer, mas um chefe calculando, planejando, preparando-se para contra-atacar. Depois de ouvir a gravação, Nate disse a Val o que ele precisava. Alio Vargas, meu guarda-costas. Na noite em que fui levado, eles atiraram nele 3 vezes. Eu não sei se ele ainda está vivo, mas se estiver, ele saberá como contatar quem permanecer leal. Theodore Walsh, meu advogado, é quem você precisa encontrar. Se alguém pode ajudar, é Theo. Val olhou para ele. Ela queria perguntar como uma zeladora como ela deveria encontrar um guarda-costas fugitivo e um advogado dos círculos superiores. Mas ela não perguntou. Ela apenas assentiu e saiu. Porque ela havia aprendido que neste mundo, ninguém ajuda aqueles que esperam. Apenas aqueles que encontram seu próprio caminho sobrevivem. No dia seguinte, Val começou a usar as conexões que tinha, as conexões que ela pensou ter enterrado junto com seu passado. Durante 3 anos trabalhando na boate de Rico Santino, ela conheceu todo tipo de pessoa. Homens bêbados que gostavam de se confessar com garotas, fanfarrões que se gabavam do que sabiam para impressionar, homens que lhe deviam silêncio porque ela nunca repetia os segredos que eles derramavam na noite. Ela foi até um deles, um corretor de informações chamado Mickey, um homem que sabia tudo o que acontecia no submundo de Chicago. Mickey olhou para ela em choque quando ela apareceu. Ele não esperava que ela estivesse viva, e menos ainda que ousasse procurá-lo. Preciso saber onde Alio Vargas está. Val disse, sua voz fria e firme. Não mais a menina tremendo de 5 anos antes. Eu não sei, Mickey respondeu, mas seus olhos desviaram. Você sabe, Val disse, e você vai me dizer, porque você ainda me deve. Você se lembra da noite em que estava bêbado e me contou sobre seu acordo com os Vulovs? Se essa informação vazar, por quanto tempo você acha que viverá? Mickey empalideceu e 5 minutos depois, Val tinha um endereço. Amélia estava se escondendo em um hospital abandonado nos arredores ocidentais, salvo e escondido por uma ex-prostituta. Quando Val o encontrou, ela viu um homem deitado em uma cama quebrada, seu peito envolto em bandagens ensanguentadas, seu rosto pálido pela perda de sangue, mas seus olhos ainda ardendo quando ele ouviu que Nate estava vivo. Alio chorou. O homem endurecido que havia seguido Nate desde sua juventude chorou como uma criança, lágrimas escorrendo por seu rosto cicatrizado. Eu pensei que ele estava morto, ele disse, sua voz embargada. Eu pensei que tinha falhado em protegê-lo. Alio deu a Val o número de telefone de Theodore Walsh e o endereço de seu escritório, juntamente com uma lista de guarda-costas leais que permaneciam escondidos pela cidade.
Ele também lhe disse os locais de casas seguras conhecidas apenas pelo círculo mais próximo de Nate. Val memorizou tudo, então partiu, deixando a Alio um pouco de comida e remédios que ela havia comprado com seu último dinheiro economizado. Encontrar Theodore Walsh foi mais difícil do que ela esperava. Ele era um advogado renomado. Seu escritório, em uma área sofisticada do centro, não um lugar onde alguém como Val pudesse entrar sem ser expulsa. Mas ela esperou. Ela esperou do lado de fora do prédio por 4 horas no frio cortante até que ele finalmente saiu sozinho às 9 da noite. Sr. Walsh, ela chamou, saindo das sombras. Ele se assustou, sua mão indo para seu casaco como se estivesse pegando uma arma. Quem é você? O que você quer? Eu venho de Nathaniel Corsetti, Val disse rapidamente. Ele está vivo. Ele precisa da sua ajuda. Os olhos de Theo se arregalaram. Ele olhou ao redor como se tivesse medo de estar sendo observado. Então puxou Val para um beco escuro. O que você está dizendo? Nate está vivo. Como você sabe? Quem é você? Val entregou-lhe o telefone e tocou a gravação da reunião entre Carlo e os russos. Theo ouviu, seu rosto mudando de choque para horror e depois para fúria. Quando a gravação terminou, ele permaneceu imóvel por um longo momento, suas mãos cerradas em punhos. Meu Deus! Ele sussurrou, sua voz tremendo. Carlo, foi Carlo. Eu deveria saber. O que você sabe? Val perguntou. Theo olhou para ela, seus olhos envelhecidos cheios de dor. A esposa e o filho de Nate, Isabelle e o menino. Eles morreram em um atentado a carro 3 anos atrás. Você sabe disso? Ninguém jamais encontrou o culpado. Nate procurou por 3 anos. Gastou milhões para caçar quem matou sua família, mas não havia pistas. Ele fez uma pausa e engoliu. Mas agora, com o que você acabou de me deixar ouvir, com como Carlo planejou tudo, com quanto tempo ele tem estado ligado a Vulov, tudo faz sentido. Carlo os matou. Ele matou Isabelle e o menino para enfraquecer Nate para se preparar para hoje. Val sentiu o sangue em suas veias gelar. Ela pensou em Mia. Pensou em como alguém poderia matar sua filha por um esquema de poder. E ela entendeu a crueldade deste mundo mais profundamente do que nunca. Ela também entendeu a dor que Nate carregava. A dor de um pai que havia perdido seu filho e não sabia quem era o inimigo. Até agora, naquela noite, quando Val desceu ao porão com as notícias que acabara de aprender, ela não sabia como dizê-las. Como se diz a um homem que a pessoa que assassinou sua esposa e filho era seu próprio sangue, aquele em quem ele havia confiado por tantos anos? Ela sentou-se em frente a Nate, olhou para os olhos cinzentos com os quais havia se familiarizado e viu neles uma frágil centelha de esperança. A esperança de que ela estava trazendo boas notícias, de que o plano de resgate estava avançando. Mas Val não estava trazendo boas notícias. Ela estava trazendo a verdade. E às vezes a verdade era mais brutal que a morte. Encontrei Alio, ela começou, sua voz suave, como se tivesse medo de quebrar algo. Ele está vivo, gravemente ferido, mas se recuperará. Também me encontrei com Theodore Walsh. Nate assentiu, seus olhos se iluminando. Bom, muito bom. Com Alio e Theo, podemos... Limpa la garganta, mais uma coisa. Val interrompeu, e ela viu Nate parar, sentindo algo em seu tom. Uma gravidade que não podia ser escondida. O que é? Val respirou fundo. Theo me contou sobre sua esposa e seu filho, sobre o atentado a carro 3 anos atrás. Nate ficou rígido, seus olhos cinzentos escurecendo como um céu antes de uma tempestade. Ele não disse nada, mas seu corpo se enrijeceu como uma corda prestes a arrebentar. Theo disse, você procurou pelo assassino por 3 anos sem pistas. Val continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Mas agora, com o que ouvi na reunião de Carlo, com como ele tem preparado tudo por tanto tempo, com como ele tem estado ligado a Vulov, ela não precisou terminar a frase. Nate entendeu.
Ela viu o momento em que a verdade o perfurou como uma bala. O momento em que tudo em sua mente se encaixou, formando uma imagem horrível que ele nunca quis ver. Carlo, ele sussurrou, sua voz monótona de uma forma que era aterrorizante. Carlo matou Isabelle. Carlo matou meu filho. Não era uma pergunta, era uma afirmação, um veredito. Val assentiu, sem saber o que dizer diante da dor que estava testemunhando. Nate sentou-se imóvel, seus olhos cinzentos fixos no nada. E ela o viu desmoronando por dentro, pedaço por pedaço, como um edifício derrubado por explosivos. Ele tinha apenas 4 anos. Nate disse, sua voz estilhaçando como vidro. Ele gostava de sorvete de morango. Ele gostava de dinossauros. Toda manhã ele corria para o meu quarto, pulava na cama e dizia, papai, acorde. Ele chamava Carlo de tio Carlo. Ele gostava do tio Carlo porque ele sempre lhe comprava brinquedos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Nate. As primeiras lágrimas que Val ouvira derramar por si mesmo e não por outra pessoa. Ele chorou em silêncio sem soluços. Apenas lágrimas e a dor absoluta de um pai que havia perdido tudo e só agora sabia quem era seu inimigo. Val não sabia o que estava fazendo quando se aproximou. Quando colocou a mão sobre a mão acorrentada dele, quando a segurou firmemente como se pudesse passar alguma força para ele através daquele toque, ela não falou porque não havia palavras que pudessem aliviar aquela dor. Ela apenas ficou ali em silêncio com ele na escuridão. Eles ficaram assim por muito tempo. Podiam ter sido minutos. Podia ter sido 1 hora. Val não sabia. Mas então ela sentiu a mão debaixo da sua de trêmula para firme, de fraqueza para força. Quando ela levantou o olhar, ela viu que os olhos cinzentos de Nate não eram mais um abismo de dor. Eles haviam se transformado em fogo, um fogo frio e impiedoso mais aterrorizante do que qualquer coisa que ela já havia visto. Eu vou matá-lo, Nate disse, sua voz não mais tremendo, não mais quebrada. Apenas a fria certeza de uma sentença já proferida. Eu vou despedaçá-lo pedaço por pedaço, e eu o farei implorar para morrer antes de deixá-lo morrer. Val não teve medo quando ouviu aquelas palavras. Ela deveria ter tido, mas não teve. Ela entendeu. Se alguém fizesse o mesmo com Mia, ela diria as mesmas coisas. Ela se tornaria um monstro por vingança. Primeiro você precisa sair daqui, ela disse. Você precisa sobreviver amanhã à noite. Nate olhou para ela, e algo mudou em seu olhar quando ele a viu. Uma suavidade em meio a toda aquela dureza. Uma centelha de luz na escuridão. Por que você ainda está aqui, Valentina? Ele perguntou. Você poderia ter ido embora há muito tempo. Val olhou para ele, o homem acorrentado, coberto de sangue, que acabara de aprender a verdade mais cruel de sua vida. Porque às vezes, ela disse suavemente, aqueles que o mundo abandonou precisam proteger uns aos outros. O plano foi elaborado nas próximas 24 horas. Uma corrida contra o tempo que Val não ousava imaginar falhar. Alho, embora ainda fraco, conseguiu contatar 5 guarda-costas leais restantes escondidos pela cidade. Homens que estavam dispostos a morrer por seu chefe. Theo preparou um carro esperando na saída dos fundos do cassino e um bunker seguro nos arredores. Um lugar que nem Carlo conhecia porque havia sido secretamente construído pelo pai de Nate décadas antes. Tudo dependia do tempo, da precisão e de um velho que havia jurado lealdade à verdadeira linhagem Corsetti. Naquela noite, Carlo deu uma grande festa nos andares superiores do cassino para celebrar o que ele chamava de transferência de poder. Ele convidou aliados, parceiros e aqueles que ele queria impressionar com sua autoridade iminente. A música trovejava acima, risadas e o tinir de taças de champanhe. Enquanto no porão, um resgate se desenrolava em silêncio. Val chegou ao cassino às 10 da noite, como de costume, usando seu uniforme de zeladora familiar, empurrando seu carrinho de limpeza por corredores que ninguém se dava ao trabalho de olhar. Ela havia feito isso milhares de vezes, e esta noite não parecia diferente para aqueles ao seu redor.
Mas em seu bolso estava seu telefone em modo silencioso, esperando pela mensagem de Alho de que o carro estava pronto na porta dos fundos. Às 11h30, a mensagem chegou. Val desceu ao porão, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. George já estava esperando lá, seu rosto envelhecido tenso, mas seus olhos acesos com algo como alívio, como se ele estivesse esperando por este momento há muitos anos. Mova-se rapidamente, ele disse, conduzindo Val até a cela de Nate. Ele puxou o chaveiro, sua mão limpa a garganta, tremendo ligeiramente, enquanto ele encontrava a chave certa. Então destrancou a porta de aço. Lá dentro, Nate já havia se levantado, seus olhos cinzentos brilhando na escuridão quando ele os viu. George entrou, ajoelhou-se ao lado dele e começou a destrancar as correntes em seus pulsos e tornozelos. Chefe, ele disse, sua voz engasgando. Sinto muito. Eu deveria ter feito isso antes. Eu deveria ter... Você já fez o suficiente, George. Nate disse, sua voz inesperadamente suave. Você foi leal à minha família por 40 anos. Meu pai ficaria orgulhoso de você. As correntes caíram no chão com um barulho metálico. E pela primeira vez em dias, Nate estava livre. Ele cambaleou ligeiramente, suas pernas fracas de tanto tempo acorrentadas, mas Val rapidamente o apoiou, deixando-o apoiar-se em seu ombro. Temos que ir, ela disse. Amélia está esperando na porta dos fundos. Eles se moveram pelo corredor escuro, George na frente, Val apoiando Nate, cada passo cauteloso como se estivessem andando sobre gelo fino. Estavam quase nas escadas para o primeiro andar quando tudo desabou. A porta no final do corredor se abriu e uma figura saiu, bloqueando o caminho. Rico Santino estava lá, seus olhos se arregalando com a cena diante dele, depois se estreitando quando ele reconheceu Val. Você, ele sibilou, sua voz grossa de choque e ódio. Sua velha palavrão. Você ainda está viva e você ousa... Seu olhar passou de Val para Nate e para George, e a verdade atingiu seu rosto como um raio. Você está ajudando Corsetti a escapar. Você, uma palavrão barata que eu joguei fora como lixo. Val congelou enquanto memórias de 5 anos antes a invadiam como uma onda gigante. As noites de abuso, as surras, a humilhação de ser jogada na rua como um cão vadio. Mas ela não era mais aquela garota. Ela não tremia diante dele agora. Saia do caminho, Rico, ela disse, sua voz fria e firme. Você não pertence a esta guerra. Rico riu, a risada cruel que ela havia ouvido muitas vezes em seus pesadelos. Quem você pensa que é? O que você pensa que pode fazer? Ele estendeu a mão para o bolso de seu casaco onde Val sabia que uma arma estava escondida. Mas antes que ele pudesse tocar a arma, Nate se moveu tão rápido que Val não conseguiu acompanhar com os olhos. Mesmo depois de dias de tortura, mesmo com as pernas ainda tremendo das correntes, Nate ainda era o chefe da máfia que havia sobrevivido a incontáveis batalhas. Ele atacou Rico, uma mão se fechando em sua garganta, a outra arrancando a arma de seu bolso. Rico engasgou, os olhos esbugalhados, mas ele conseguiu uma última ação antes que Nate esmagasse sua traqueia. Ele apertou o botão de alarme no telefone preso ao seu cinto. O alarme que cada um dos homens de Carlo carregava. O alarme guinchou pelo cassino, rompendo o silêncio do porão, e Val soube que tudo acabara de se tornar 1000 vezes mais complicado. O grito do alarme rasgou o ar, ecoando pelos corredores do porão como os gritos do próprio inferno. Nate apertou seu aperto na garganta de Rico até o homem ficar mole, então o jogou no chão como um saco de lixo. Ele pegou a arma da mão de Rico, verificou o carregador, então se virou para Val e George com os olhos de um guerreiro pronto para a batalha. Corram, ele ordenou. Peguem a saída de emergência leste, ali o está esperando lá. Eles correram. George os guiando por um labirinto de corredores que ele conhecia de cor, após 40 anos trabalhando ali. Passos pesados trovoaram atrás deles. Gritos, o som de armas sendo engatilhadas,
E Val sabia que os homens de Carlo estavam inundando o porão como lobos farejando a presa. Eles viraram à esquerda, depois à direita, depois à esquerda novamente. E Val perdeu completamente o senso de direção. Ela só sabia que devia seguir as costas de George à sua frente, lutando para não escorregar no chão de pedra úmido. Tiros explodiram atrás deles. Balas uniram por suas cabeças e se chocaram contra as paredes, poeira de concreto enchendo o ar. Nate se virou e atirou de volta. 2 tiros, depois 3, e Val ouviu alguém gritar e cair. Mas ela não ousou olhar para trás. A porta de saída está bem à frente. George gritou, sua voz rouca de idade e esforço. Apenas mais 20 metros. Eles correram como nunca antes. Os pulmões de Val ardiam. Suas pernas pareciam de chumbo, mas ela não parou. Mia a estava esperando. Sua filha estava em casa com a abuela Carmen, e ela tinha que sobreviver. Ela tinha que voltar para sua filha. A porta de aço apareceu à frente. George se lançou sobre ela, girou a maçaneta, e a luz de fora derramou como uma promessa de liberdade. Mas naquele momento, 3 dos homens de Carlo emergiram de um corredor lateral, bloqueando o caminho deles. Nate atirou, derrubando um deles, mas os outros 2 se jogaram para a cobertura e revidaram o fogo implacavelmente. Eles estavam presos. A saída estava bem ali, mas eles não podiam dar outro passo sem serem abatidos. Vão, George disse de repente, sua voz estranhamente calma em meio aos tiros e ao caos. Eu os segurarei. Nate se virou para ele, olhos cinzentos arregalados. George, não, chefe. George o interrompeu. E pela primeira vez naquela noite, ele sorriu, o sorriso pacífico de um homem que havia aceitado seu destino. Eu sou velho, já vivi o suficiente, mas você ainda tem um império para retomar, inimigos para punir. E ele olhou para Val, seu sorriso crescendo mais caloroso, e pessoas que precisam de você. Antes que Nate pudesse discutir, George saiu da cobertura, avançando em direção aos 2 atiradores, gritando para atrair o fogo deles. Vão, agora! Ele gritou. E desta vez, Nate não teve escolha. Ele agarrou a mão de Val, puxou-a em direção à saída, e eles irromperam pela porta de aço assim que os tiros ecoaram atrás deles. Então silêncio. Val queria voltar, queria ver o que tinha acontecido com George, mas Nate não permitiu. Ele a arrastou pelo beco escuro atrás do cassino, onde um SUV preto estava parado com o motor ligado. Amélia estava ao volante, seu rosto pálido de feridas, ainda não totalmente curadas, mas seus olhos brilhando quando ele viu Nate. Chefe, ele gritou, abrindo a porta. Entrem! Eles pularam para dentro do veículo e Alio pisou no acelerador imediatamente, o SUV disparando para frente como uma bala rasgando a noite. Atrás deles, tiros ainda ecoavam do cassino, o alarme ainda gritava, mas tudo estava sumindo cada vez mais longe. Val sentou-se no banco de trás, ofegando por ar, seu corpo coberto de suor frio, e ela percebeu que sua mão estava segurando a de Nate. Ou talvez a mão dele estivesse segurando a dela. Ela não tinha mais certeza. Ela olhou pela janela para as luzes da rua passando como rastros borrados de luz, e ela pensou em George, o velho que havia morrido para que eles pudessem viver. George, ela sussurrou, sua voz embargada. Nate não respondeu, mas ela sentiu a mão dele apertar. E quando ela se virou para olhá-lo, ela viu seus olhos cinzentos brilhando na escuridão. Ele foi o último homem leal ao meu pai. Nate disse, sua voz baixa e dolorida. Ele serviu a família Corsetti por 40 anos, e ele morreu com um sorriso porque sabia que havia cumprido seu juramento. O silêncio encheu o carro, um silêncio pesado de luto e perda. Val não sabia o que dizer. Ela apenas segurou a mão de Nate, deixando-o saber que ela estava lá, que ele não estava sozinho. Ali o dirigiu pelas ruas escuras de Chicago em direção aos arredores,
em direção ao bunker seguro onde eles poderiam se esconder e planejar seu contra-ataque. Mas Val não estava pensando nisso. Ela estava pensando em Mia, em sua filha em casa com a abuela Carmen, no fato de que ela precisava voltar para sua filha imediatamente. Mia, ela disse urgentemente. Minha filha, eu preciso ir até ela. Nate olhou para ela e assentiu. Alho, vá primeiro para o lugar dela. O carro parou em frente ao velho prédio de apartamentos no lado sul, e Val saltou antes que as rodas tivessem parado completamente. Ela correu pela entrada principal, cujo cadeado estava quebrado há anos, subiu as escadas 3 degraus de cada vez, seu coração batendo como se fosse explodir de seu peito. Algo estava errado. Ela sentiu isso em seus ossos, em seu sangue. Um instinto de mãe que não precisava de explicação. Quando ela alcançou o 3º andar em frente ao apartamento de abuela Carmen, número 37, Val congelou. A porta havia sido arrombada, as dobradiças arrancadas, madeira lascada espalhada pelo chão do corredor. Não, ela sussurrou, sua voz tremendo. Não, 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 ela correu para dentro, e o mundo desabou sob seus pés. O pequeno apartamento havia sido saqueado. Móveis virados, pertences espalhados por toda parte. A abuela Carmen estava deitada imóvel no chão. Sangue escorrendo de sua cabeça. Uma longa ferida em sua testa manchando seu cabelo prateado de vermelho. Val se jogou ao lado dela, caiu de joelhos, mãos trêmulas verificando um pulso. Viva. Ela estava viva. Mas Mia não estava lá. Val correu pelo apartamento chamando o nome de sua filha, sua voz ficando frenética. Mia, Mia, onde você está? Não houve resposta. Nenhum som de sua filha. Apenas um silêncio aterrorizante e o cheiro metálico e espesso de sangue no ar. Nate entrou, Alho logo atrás, e ambos congelaram com a visão. Nate varreu o quarto, olhos cinzentos varrendo como um predador avaliando o perigo. Então seu olhar parou na pequena mesa perto da janela. Um pedaço de papel estava lá, colocado ordenadamente como se alguém quisesse ter certeza de que seria encontrado. Ele caminhou, pegou-o e seu rosto mudou enquanto lia as palavras. Val, ele chamou, sua voz tensa. Val correu até ele, pegou o papel de sua mão e leu cada palavra como uma bala rasgando seu coração. Se você quer a menina viva, troque a vida de Corsete, Armazém Sul, 12, meia-noite de amanhã. Venha sozinho, Vulov. O papel escorregou dos dedos de Val, flutuando até o chão como uma folha seca. Ela ficou ali, incapaz de se mover, incapaz de respirar, incapaz de pensar. Mia, sua filha, a criança de 5 anos por quem ela vivia, estava agora nas mãos de um monstro. Um homem que matava sem piscar. Um chefe da máfia russa notório por torturar suas vítimas antes de matá-las. Os joelhos de Val cederam e ela caiu no chão. Um grito cru rasgou sua garganta. O choro de uma mãe que acabara de perder tudo. Mia, minha filha. Eles levaram minha filha. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, seu corpo tremendo incontrolavelmente, e ela gritou de novo e de novo até que sua voz quebrou e apenas soluços engasgados permaneceram. Nate ajoelhou-se ao lado dela, suas mãos fortes agarrando seus ombros, forçando-a a olhar para ele. Val, ele disse, sua voz dura, mas carregando algo mais profundo por baixo. Algo como a dor que ele mesmo havia uma vez suportado. Olhe para mim. Olhe para mim. Val levantou a cabeça, olhos castanhos vermelhos e inchados de tanto chorar, seu rosto contorcido de agonia. Eles vão matar minha filha, ela disse, sua voz quebrada. Eles vão. Eles não terão a chance. Nate a interrompeu, seus olhos cinzentos se acendendo com um fogo que ela nunca havia visto antes. O fogo de um homem que uma vez governou toda Chicago. O fogo de um pai que havia perdido um filho e entendia exatamente o que ela estava sofrendo. Eu juro a você, Val, eu vou trazê-la de volta. Eu vou matar qualquer um que ouse tocá-la. E eu vou trazê-la de volta para você, mesmo que me custe a vida. Você não entende.
Val soluçou, agarrando seu casaco como uma mulher se afogando se agarrando a um salva-vidas. Você não entende o que eles farão com minha filha. Eu entendo, Nate disse, sua voz abaixando, áspera como uma velha ferida que se abria. Limpa a garganta. Eu entendo mais do que qualquer um. Eu perdi meu filho. E não vou deixar você perder sua filha. Não por minha causa, não esta noite nunca. Ele se levantou e se virou para Alho. Seus olhos cinzentos não eram mais os de um prisioneiro que acabara de escapar, mas de um chefe se preparando para a guerra. Chame todos. Chame Tel. Chame Bob Sullivan. Chame quem ainda for leal. Não esperamos até amanhã à noite. Atacamos esta noite. A casa segura nos arredores de Chicago se transformou em um centro de comando em menos de 2 horas. Alilio contatou todos que ainda eram leais, e eles chegaram um por um, silenciosos como fantasmas na noite. 5 guarda-costas que haviam seguido Nate desde os primeiros dias. Homens que haviam escapado da emboscada na noite em que ele foi capturado e se escondido para esperar por uma chance. Theodore Walsh chegou carregando uma pasta cheia de informações sobre as propriedades de Volkov, incluindo o armazém do sul onde Mia estava sendo mantida. O detetive Bob Sullivan, o policial cuja filha Nate havia salvado de traficantes anos atrás, trouxe mapas detalhados da área e inteligência sobre quantos atiradores Volkov geralmente empregava. O bunker encheu-se de pessoas, o cheiro de óleo de arma, suor e tensão misturando-se densamente no ar. Nate estava no centro da sala diante de um grande mapa espalhado sobre a mesa. E Val o observava como se estivesse olhando para um homem completamente diferente. Este não era mais o homem acorrentado que ela havia encontrado em um porão escuro. Não era mais o prisioneiro esperando para morrer, a quem ela havia trazido pão e água. Este era Nathaniel Corsetti, o chefe de Chicago, o homem que a cidade inteira temia. E agora ela entendia por quê. Ele deu ordens com precisão fria, atribuindo tarefas como um general antes da batalha, seus olhos varrendo cada pessoa com um olhar afiado que media forças e fraquezas. Volkov tem cerca de 20 atiradores guardando o armazém, Bob Sullivan disse, apontando para o mapa. Eles revezam turnos, 8 por turno, 4 fora e 4 dentro. Carlo está em sua cobertura celebrando sua vitória antecipada, sem saber que Nate escapou. Nós nos dividimos em 2 equipes. Nate decidiu. A equipe 1 ataca o armazém e resgata a menina. A equipe 2 invade a cobertura e captura Carlo vivo. Eu liderarei a equipe 1. Chefe, Alho se manifestou, sua voz tensa de preocupação. Você ainda não está totalmente recuperado. Seus ferimentos. Eu não me importo. Nate o interrompeu, seu tom não deixando espaço para discussão. A menina está nas mãos de Vulov por minha causa. A mãe dela arriscou a vida para salvar a minha, e agora sua filha lhe está pagando o preço. Eu a trarei de volta eu mesmo, ou morrerei tentando. A reunião continuou por mais 1 hora. Cada detalhe cuidadosamente discutido, cada contingência preparada. Quando os outros se dispersaram para pegar armas e equipamentos, Val permaneceu sentada no canto, seus olhos fixos no nada, sua mente com Mia, imaginando as coisas terríveis que sua filha poderia estar suportando. Nate veio e sentou-se em frente a ela, e por um longo momento, nenhum dos dois falou. Você deveria ficar aqui, ele finalmente disse. Este lugar é seguro. Eu trarei Mia de volta para você. Val levantou a cabeça, olhos castanhos encontrando os cinzentos. Eu quero ir com você. Não, você vai morrer. Eu não me importo. Nate olhou para ela e ela viu sua mandíbula apertar. Viu seus olhos se acenderem com algo que ela não conseguia decifrar. Eu me importo, ele disse baixinho. Pelo que você acha que estou lutando esta noite? Meu império. Dinheiro, poder. Ele se inclinou para a frente, diminuindo a distância entre eles. Estou lutando por você, pela menina.
Porque pela primeira vez em 3 anos, eu tenho uma razão para viver que não é vingança. Val congelou, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Eu não sei como chamar isso. Nate continuou, sua voz rouca como se essas palavras estivessem sendo arrastadas de um lugar que ele havia selado por anos. Quando você entrou naquela sala escura com pão e água, quando você me olhou como um ser humano e não como um monstro, quando você segurou minha mão na noite em que soube a verdade sobre Isabelle e meu filho, você mudou algo em mim. Eu pensei que aquela parte de mim havia morrido com minha família 3 anos atrás. Acontece que ela estava apenas esperando alguém para acordá-la. Ele levantou a mão e tocou sua bochecha. E Val sentiu o calor de sua palma se espalhar por sua pele fria. Eu trarei Mia de volta. Eu juro. Mas você tem que ficar aqui. Você tem que viver porque se você morrer, então mesmo que eu vença esta noite, eu já perdi. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Val. Ela não sabia se eram pelo medo de Mia, pelo peso das palavras de Nate ou por ambos. Ela pegou a mão dele contra o rosto e a segurou firmemente como se fosse o único salva-vidas em um mar negro. Você tem que voltar, ela disse, sua voz embargada. Você me ouve? Você tem que trazer Mia para casa e você tem que voltar com ela. Você não pode morrer. Nate sorriu, o primeiro sorriso que ela vira em seus lábios que não continha dor ou amargura. Um sorriso real, gentil e quente o suficiente para fazer seu peito doer. Eu vou tentar, ele disse, por você. Então ele se levantou e voltou para seus homens. E Val observou suas costas, rezando para qualquer Deus que estivesse ouvindo que esta não seria a última vez que ela o veria. O armazém do sul ficava na beira de uma zona industrial abandonada. Um enorme edifício de tijolos vermelhos com janelas estilhaçadas e ervas daninhas sufocando o chão ao redor. Era uma noite sem lua. A escuridão cobria tudo como um cobertor preto. E essa era exatamente a vantagem que Nate precisava. Sua equipe moveu-se de 3 direções, silenciosos como fantasmas, neutralizando os guardas externos antes que pudessem levantar o alarme. Nate liderava o grupo principal, arma em punho, olhos cinzentos varrendo as sombras com o foco de um predador. Ele havia feito isso centenas de vezes antes, invadido fortalezas inimigas e saído com sangue nas mãos. Mas esta noite era diferente. Esta noite não era sobre poder ou dinheiro. Esta noite era por uma menina de 5 anos que havia lhe dado um pedaço de bala quando ele estava acorrentado a uma parede, e pela mãe que o havia salvado quando o mundo inteiro virou as costas. Eles invadiram o armazém pela entrada dos fundos. Tiros rasgaram o silêncio. Gritos ecoaram. Botas batiam. Balas se chocaram contra paredes e rasgaram carne. Nate atirou sem hesitação. Cada tiro preciso e letal, movendo-se por estantes enferrujadas e velhos contêineres como uma tempestade destrutiva. Alil permaneceu ao seu lado, cobrindo seu flanco. Sua ferida não havia cicatrizado completamente, mas ele lutou como se não houvesse amanhã. Eles avançaram mais fundo no armazém, deixando corpos para trás e poças de sangue se espalhando pelo chão de concreto. Então eles alcançaram a câmara principal, um vasto espaço aberto no coração do edifício, onde Dmitry Vulov esperava com um sorriso cruel. Ele tinha cerca de 50 anos, cabelo prateado cortado curto, um rosto cicatrizado moldado por muitas guerras sobrevividas. Ao lado dele, um de seus homens segurava Mia, uma faca pressionada na garganta da criança. Val podia ver a menina tremendo, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Mas ela não estava gritando, como se já soubesse que chorar não a salvaria. Corsetti! Vulov disse, sua voz grossa com um sotaque russo e desprezo. Você veio mais cedo do que eu esperava. Pensei que você esperaria até amanhã à noite como combinamos. A menina pode estar em qualquer lugar, desde que você a solte, Nate respondeu, sua voz gelada. Olhos cinzentos nunca deixando Mia ou a lâmina em sua garganta. Mia o viu então,
e seus grandes olhos se iluminaram com uma frágil centelha de esperança. Tio Bala, ela sussurrou, sua voz tremendo, mas não mais consumida pelo medo. Nate sentiu seu peito apertar ao som daquelas palavras. Memórias de seu filho voltando. De um menino de 4 anos que o havia chamado de nomes bobos assim. Uma criança agora enterrada por causa de traição de sangue. Ele não podia deixar acontecer de novo. Ele não deixaria acontecer de novo. O que você quer? Nate perguntou, olhos fixos em Vulov, enquanto sua mente calculava cada movimento possível. Sua vida? Volkov riu. Você troca sua vida pela menina. Justo, certo? Um chefe por uma criança sem valor. Parece um bom negócio para mim. Nate assentiu lentamente, como se estivesse considerando. Tudo bem, solte a menina. Sua arma primeiro. Nate largou a arma e levantou as mãos. Vulov sinalizou para seus homens avançarem. E naquele exato momento, um único tiro ressoou de cima de uma janela quebrada que ninguém havia notado. Arlio, agora um atirador, havia subido lá enquanto Nate atraía a atenção, e sua bala atravessou a cabeça do homem que segurava Mia com precisão mortal. O caos explodiu. Nate saltou para Mia, puxando-a para seus braços e usando seu corpo como escudo. Enquanto as balas choviam, um tiro rasgou seu ombro, a dor queimando como fogo. Mas ele não parou. Ele agarrou a criança tremendo e rolou para trás de um container, protegendo-a da tempestade de tiros rasgando a sala. A luta foi brutal. A equipe de Nate sofreu pesadas baixas. 2 homens caíram nos primeiros minutos, mas eles não recuaram. Um por um, os homens de Volkov caíram. Posições foram tomadas. Terreno recuperado, até que apenas Vulov permaneceu, ferido na perna, caído contra uma parede com uma arma vazia na mão. Nate caminhou em direção a ele, sangue escorrendo de seu ombro pelo braço, olhos cinzentos inabaláveis. Você sabe o que acontece agora, Vulov, disse ainda zombando, mesmo com a morte a centímetros de distância. Carlo irá. Carlo me verá depois que eu terminar com você. Nate o interrompeu. Ele levantou a arma e, sem outra palavra, puxou o gatilho. Volkov desabou, sua cabeça balançando antes de cair para o lado, olhos olhando fixamente para o teto do armazém. Nate se virou e caminhou de volta para onde Mia estava sentada, encolhida atrás do container, olhos arregalados cheios de medo e confiança ao mesmo tempo. Ele se ajoelhou e gentilmente a abraçou. Mia se agarrou ao pescoço dele e soluçou. Tio Bala, ela chorou. Eu estava com tanto medo. Eu quero minha mamãe. Eu sei, Nate disse suavemente, sua voz tão gentil que era difícil acreditar que era o mesmo homem que acabara de matar Vulov sem piscar. Estou te levando de volta para sua mamãe, eu prometo. Enquanto Nate atacava o armazém, a segunda equipe havia invadido a cobertura de Carlo e o capturado com pouco esforço. Carlo estava bêbado, celebrando, e ele nem sequer entendeu o que estava acontecendo antes de ser nocauteado e amarrado. Agora ele estava ajoelhado no chão de concreto frio do bunker seguro, mãos amarradas atrás das costas, rosto inchado e machucado de golpes. E parado diante dele estava Nathaniel Corsetti, o primo. Ele tinha certeza, já estava morto. Val estava no canto da sala. Mia estava dormindo na sala ao lado depois que o médico particular de Nate a examinou e confirmou que ela não tinha ferimentos além do choque. Val não queria estar lá. Ela não queria testemunhar o que estava prestes a acontecer, mas ela precisava da verdade. Ela precisava ouvir da boca do homem que quase matou sua filha. Primo, Nate disse, sua voz tão fria que o ar na sala pareceu congelar. Eu sei que você matou Isabelle e meu filho. Carlo levantou a cabeça. Seus olhos ainda estavam injetados de álcool, agora inundados de medo. Eu? Como você sabe? Nate disse, apontando para Val, a mulher que todo este império tratava como lixo. Ela descobriu tudo quando ninguém mais podia. Carlo olhou para Val, ódio e desprezo brilhando em seus olhos. Aquela palavrão,
Você deixou uma... Um tiro explodiu. A bala rasgou o joelho de Carlo. Osso e sangue jorraram para fora. Ele gritou e caiu no chão. Nunca mais a chame assim, Nate disse-lhe. A arma ainda estava fumegando. Da próxima vez é o outro joelho. Depois disso, é o que está entre suas pernas. E eu continuarei até você não ter mais nada. Carlos se contorceu no chão, lágrimas e muco misturando-se com sangue. Uma ruína patética de um homem que um dia pensou que governaria toda Chicago. Tudo bem, ele gritou, sua voz distorcida pela dor. Eu falarei, eu contarei tudo. E ele o fez. Ele falou de como ele havia odiado Nate por anos. Odiado que Nate herdou tudo enquanto ele, o primo mais velho, não recebeu nada. Ele contou como ele havia contatado Volkov 5 anos antes, expondo o plano passo a passo para tomar o trono. E ele contou sobre o atentado a carro 3 anos antes, como ele contratou homens para plantar a bomba no carro de Isabelle, como ele assistiu de longe enquanto ela explodia, matando a esposa e o filho de Nate. Eu não pensei que o menino estaria no carro, Carlo disse, sua voz tremendo como se isso pudesse desculpar qualquer coisa. Eu só queria matar sua esposa, te quebrar, te deixar mais fácil de controlar. Eu não sabia que você levou o menino para a escola naquele dia. Nate ficou imóvel, olhos cinzentos fixos em Carlos sem piscar. Val podia ver a mão de Nate tremendo, não de medo, mas de conter uma fúria poderosa o suficiente para incendiar o mundo. Meu filho tinha 4 anos, Nate disse, sua voz terrivelmente monótona. Ele te chamava de tio Carlo. Ele adorava quando você comprava brinquedos para ele. Toda vez que ele te via, ele corria para abraçar suas pernas e rir. Carlos soluçou, lágrimas escorrendo por seu rosto ensanguentado. Irmão, por favor, somos sangue. Seu pai e o meu eram irmãos. Você não pode. Você matou meu sangue. Nate o interrompeu, aproximando-se. Arma apontada para a cabeça de Carlo. Você matou meu filho de 4 anos. Você matou minha esposa. Você tirou minha família e me deixou no inferno por 3 anos, sem saber quem era meu inimigo. Você acha que sangue ainda significa alguma coisa depois disso? Carlo gritou e implorou e chorou. Mas Nate não ouviu. Ele limpa a garganta, ficou ali, olhando para o homem que destruiu sua vida. E em seus olhos cinzentos não havia misericórdia, nem hesitação, apenas a justiça fria do submundo. Meu filho, Nate disse, sua voz como gelo. O nome dele era Marcos. Você era o tio em quem ele confiava, aquele que comprava brinquedos para ele enquanto planejava transformar seu riso em silêncio. Ele queria ser astronauta quando crescesse. Ele nunca crescerá. Ele puxou o gatilho. O tiro ecoou pelo bunker, depois o silêncio. Carlo Corsetti jazia imóvel no concreto, sangue escorrendo do buraco da bala em sua testa. Olhos arregalados em horror eterno. Val ficou no canto e testemunhou tudo. E ela não teve medo. Ela entendeu. Neste mundo, esta era a única justiça que existia. E às vezes a justiça era da cor do sangue. 3 meses se passaram desde aquela noite ensanguentada, e Chicago lentamente voltou ao seu ritmo usual, pelo menos na superfície. Nathaniel Corsetti havia recuperado totalmente seu poder. O Império Corsetti mais forte do que nunca. Depois que os traidores foram expurgados, e aqueles que permaneceram entenderam o preço da deslealdade, ele mudou muitas coisas na forma como o Império operava. Fechando boates como as que Rico Santino uma vez dirigia, apagando completamente as operações de tráfico humano que ele sempre desprezou e redirecionando o dinheiro para negócios mais legítimos em vez de drogas. As pessoas diziam que o chefe havia mudado, que chegar tão perto da morte o havia suavizado. Mas Val sabia que a verdade era muito mais complicada. Ela sabia que Nate ainda era implacável quando necessário, ainda capaz de matar sem piscar,
se alguém ameaçasse o que ele protegia. Mas ele também era o homem que carregou Mia todo o caminho para a casa do armazém ensanguentado. O homem que prometeu protegê-la e sua filha a qualquer custo. Val e Mia viviam sob a proteção de Nate em um apartamento seguro em um bairro de classe média baixa, longe das favelas do lado sul, onde elas haviam suportado tantos anos. O apartamento de 2 quartos era limpo, com grandes janelas com vista para um parque, um sistema de aquecimento que realmente funcionava e uma geladeira sempre cheia de comida. Parecia um paraíso em comparação com o quarto úmido e único em que elas viviam. Mas Val se recusou a morar na mansão de Nate, apesar de seus repetidos convites. Eu não preciso do seu dinheiro, ela lhe disse uma noite quando ele veio visitá-la. Eu quero me manter de pé sozinha. Eu dependi de homens por muito tempo. E não quero que Mia cresça pensando que as mulheres têm que depender de outra pessoa para sobreviver. Nate não se zangou e não a pressionou. Ele simplesmente assentiu com um respeito que Val nunca havia recebido de nenhum homem antes. Em vez disso, ele a ajudou a abrir uma pequena padaria em uma esquina, não dando a ela dinheiro, mas emprestando-o com juros zero e sem prazo para pagamento. Este é um trabalho limpo, ele disse. Trabalho do qual você pode se orgulhar. Trabalho sobre o qual Mia pode falar quando crescer. A padaria chamava-se Cozinha da Mia. E limpa a garganta, Val trabalhava lá desde cedo de manhã até a noite, amassando massa, assando pão, servindo clientes com um sorriso que ela pensava ter esquecido como usar. Suas mãos não estavam mais em carne viva de produtos químicos, substituídas por farinha e açúcar. Doçura em vez de amargura. Mia frequentava uma escola primária decente. Tinha amigos, brinquedos e uma vida que Val nunca ousou sonhar que poderia dar à sua filha. Mas entre Val e Nate havia uma distância que ambos sentiam, e nenhum ousava cruzar. Nate as visitava frequentemente, brincava com Mia, ensinava-a a ler como havia prometido, comprava-lhe bichos de pelúcia e livros ilustrados. Mia o chamava de tio Nate e o amava como um pai que ela nunca tivera. No entanto, toda vez que os olhos de Nate encontravam os de Val, toda vez que suas mãos se roçavam acidentalmente, ambos recuavam como se tivessem medo de que dar mais um passo fizesse tudo desabar. Uma noite depois que Mia adormeceu, Nate veio à padaria enquanto Val estava arrumando depois do fechamento. Ele sentou-se à pequena mesa perto da janela, observando-a trabalhar. E nenhum dos dois falou por um longo tempo. Eu costumava ser uma prostituta. Val disse de repente, sua voz suave, mas tremendo, como se estivesse finalmente liberando algo que a havia pesado por meses. Você é um chefe da máfia. Você tem poder, dinheiro, o mundo inteiro a seus pés. E eu sou uma mulher com um passado imundo que nada pode jamais lavar. Isso não pode... O quê? Nate perguntou, levantando-se e se aproximando. Val recuou até que sua coluna tocasse o balcão. As pessoas vão falar. Elas vão dizer que você perdeu a cabeça por estar com alguém como eu. Elas vão... Deixe-as. Nate a interrompeu, seus olhos cinzentos fixos nela com uma sinceridade que ela nunca havia visto em ninguém. Eu não me importo com o que você costumava ser. Eu me importo com quem você é. E você é a mulher que me salvou quando eu não tinha nada. Que me viu quando o mundo inteiro virou as costas. Que me ensinou que ainda havia algo pelo qual valia a pena viver além da vingança. Ele levantou a mão e tocou sua bochecha, e Val sentiu lágrimas escorrerem por sua pele, sem saber quando ela havia começado a chorar. Eu perdi minha esposa e filho uma vez. Nate disse, sua voz abaixando. Eu não quero perder você e Mia por causa do que as pessoas pensam. Por causa do medo que você está carregando. Por causa de um passado pelo qual você não era culpada. Val olhou para ele, o homem mais poderoso de Chicago, parado diante dela com olhos cheios de feridas e esperança. E ela percebeu que ambos estavam com medo. Medo de serem feridos novamente.
medo de perder algo precioso. Mas talvez, apenas talvez, eles pudessem enfrentar aquele medo juntos. Mais 6 meses se passaram e o relacionamento entre Val e Nate cresceu lentamente, mas firmemente, como raízes que se aprofundam no solo. Eles não se apressaram, não forçaram nada, deixando tudo se desenrolar naturalmente como precisava. Nate vinha à padaria todas as noites após o fechamento, ajudava Val a limpar. Então eles se sentavam bebendo café e conversando. Às vezes sobre coisas importantes, às vezes sobre os pequenos e comuns momentos do dia. Ele jantava com Val e Mia pelo menos 3 vezes por semana. Aprendeu a cozinhar pratos simples que Mia gostava. Aprendeu a ler contos de fadas usando diferentes vozes para cada personagem, apenas para fazê-la rir. Mia o chamava de tio Nate e o amava como um pai. E uma noite, enquanto Val a colocava na cama, a menina fez uma pergunta que apertou o coração de Val. Mamãe, o tio Nate pode ser meu papai? Val não sabia como responder. Ela apenas abraçou sua filha e prometeu que falaria com o tio Nate, embora ela não soubesse o que diria. Mas Nate parecia já ter sua própria resposta. Uma noite no final de maio, quando a primavera estava dando lugar ao verão e o ar de Chicago estava esquentando, ele veio buscar Val após o fechamento. Não em seu usual SUV preto, mas em uma elegante limusine. Aonde vamos? Val perguntou surpresa. Há um lugar que quero te mostrar, Nate respondeu enquanto abria a porta para ela. Um lugar onde nunca levei ninguém. Eles dirigiram pela cidade, passando por ruas e bairros familiares, em que Val nunca havia pisado até o carro parar em frente a um arranha-céu imponente no centro, um dos edifícios mais altos de Chicago. Nate a guiou para dentro pelo elegante saguão até um elevador privativo que subia ao último andar, depois subiu uma escada estreita que levava ao telhado quando a porta de metal se abriu. Val congelou diante da vista. Toda Chicago se estendia abaixo. Milhões de luzes cintilando como estrelas caídas ao chão. O lago Michigan refletindo o luar ao longo do horizonte e limpa a garganta, uma brisa suave carregando o cheiro do verão que se aproximava. Nate foi até a beira do telhado e olhou para a cidade. E Val viu seus ombros tensos como se ele estivesse se preparando para dizer algo incrivelmente difícil. Este é o meu lugar mais escuro, ele disse, sua voz baixa e distante. 3 anos atrás, depois que Isabelle e Marcos morreram, eu vim aqui. Eu fiquei bem aqui, olhando para baixo, pensando que mais um passo acabaria com toda a dor. Val sentiu seu coração dar um pulo. Ela se moveu para o lado dele. Ficou perto sem dizer nada, apenas ouvindo. Fiquei aqui por horas, Nate continuou. Pensei em pular, pensei em acabar com tudo, mas eu recuei. Não porque eu queria viver, mas porque eu precisava encontrar quem matou minha família. A vingança era a única coisa me mantendo preso a este mundo. Ele se virou para olhar para Val, olhos cinzentos brilhando sob o luar. Mas você me deu outra razão, uma muito melhor. Val sentiu lágrimas brotarem, palavras presas na garganta. Nate enfiou a mão no bolso do casaco, tirou uma pequena caixa de veludo preta e se ajoelhou na frente dela. O coração de Val disparou, seus joelhos quase cederam, e ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Valentina Mendes, Nate disse enquanto abria a caixa. Dentro havia um simples anel de prata gravado com uma delicada rosa. Não um diamante caro ou uma pedra preciosa cintilante, mas a própria coisa que ela uma vez disse que amava em uma conversa que ele pensou que ela havia esquecido. Você me salvou da escuridão. Você me viu quando eu era invisível para o mundo. Você confiou em mim quando ninguém mais confiou. Você me deu esperança quando eu pensei que não tinha mais nada. Você me ensinou que a vida ainda tem significado além da vingança e da dor. Ele fez uma pausa e respirou fundo. E Val viu seus olhos brilharem, não pelas luzes da cidade, mas por lágrimas. O homem mais poderoso de Chicago estava lutando de volta. Eu não te mereço.
Eu sei que tenho sangue nas minhas mãos, pecados no meu passado, escuridão na minha alma que talvez nunca desapareça completamente. Mas eu prometo passar o resto da minha vida tentando me tornar digno de você. Eu quero acordar todas as manhãs e ver você ao meu lado. Eu quero ver Mia crescer e ser chamado de pai. Eu quero construir uma família com você, uma família de verdade. Não por poder ou dinheiro, mas por amor. Ele olhou direto nos olhos dela, sua voz tremendo, mas sincera. Valentina, você quer se casar comigo? Lágrimas escorreram pelo rosto de Val, e ela não tentou contê-las. Ela olhou para o homem ajoelhado diante dela, o homem que toda a cidade uma vez viu como um monstro, mas que era mais gentil com ela e sua filha do que qualquer outra pessoa jamais havia sido. O homem que quase morreu por ela e matou dezenas para salvar Mia. Sim, ela disse, sua voz tremendo de felicidade. Sim, eu quero. Nate levantou-se, colocou o anel em seu dedo e então a beijou no telhado do edifício mais alto de Chicago sob um céu cheio de estrelas. Duas almas abandonadas pelo mundo, finalmente encontrando uma a outra na escuridão e escolhendo entrar na luz juntas. O casamento não aconteceu em uma grande catedral no centro ou em um hotel 5 estrelas preferido pela elite. Foi realizado na pequena igreja de St. Michael, no lado sul, onde o padre Patrick Brennan, o idoso sacerdote, que havia sido o único a nunca julgar Val em seus anos mais difíceis, oficiou a cerimônia. Foi escolha de Val e Nate concordou sem uma palavra de objeção, porque ele entendeu que este casamento não era sobre exibir poder ou riqueza, mas sobre duas pessoas que se encontraram na escuridão e escolheram entrar na luz juntas. Naquela manhã de agosto, a luz do sol entrava pelas janelas de vitrais da igreja, lançando cores cintilantes no chão de madeira desgastado. A pequena igreja estava cheia, não de rostos desconhecidos da alta sociedade, mas das pessoas que realmente importavam na vida de Val e Nate. A abuela Carmen sentou-se no primeiro banco, lágrimas já caindo antes mesmo de a cerimônia começar. A mulher que salvou Val 5 anos antes agora havia entrar em uma nova vida. Os antigos colegas de trabalho de Val de seus dias como zeladora estavam lá. Pessoas que haviam sido negligenciadas e dispensadas como ela, agora vestidas com as melhores roupas que possuíam, orgulhosas de que uma delas havia se elevado. Alio estava ao lado de Nate como padrinho, suas feridas totalmente curadas, enquanto Theo sentava algumas filas atrás com um sorriso raro em seu rosto geralmente austero. Os guardas leais de Nate também estavam lá. Os homens que uma vez estiveram prontos para morrer por ele e agora o estavam testemunhando encontrar a felicidade. Então as portas da igreja se abriram e Val entrou. Ela usava um vestido de noiva simples, mas elegante, branco marfim, com renda delicada, não um vestido longo e rodado com uma cauda comprida, mas um vestido na altura do joelho que combinava com a simplicidade que ela sempre amou. Seu cabelo solto, adornado com pequenas rosas, e ela não usava joias, exceto o anel de noivado que Nate havia colocado em seu dedo no telhado. Mas a que cativou todos os corações não foi Val. Foi Mia, de 6 anos, andando à frente de sua mãe, espalhando pétalas de rosa brancas pelo corredor. Ela usava um vestido branco completo. Seu cabelo trançado em 2 pequenas tranças amarradas com fitas cor-de-rosa, e seu rosto tinha o sorriso mais brilhante que Val já havia visto. Mia espalhava as pétalas com total seriedade, como se esta fosse a missão mais importante de sua vida. E cada pequeno passo que ela dava trazia sorrisos ternos de todos os presentes. Quando Val e Mia alcançaram o altar, Nate estava esperando em um terno preto formal, mas seus olhos cinzentos não se demoraram no vestido ou nas flores. Ele olhou apenas para Val, como se ela fosse a única coisa que existia na sala, no mundo. Padre Patrick começou com orações e bênçãos. Então vieram os votos. Nate pegou a mão de Val, sua voz baixa e firme enquanto ele falava. Eu não prometo ser perfeito porque eu não sou.
Eu tenho sangue nas minhas mãos, pecados no meu passado, escuridão na minha alma que talvez nunca desapareça completamente. Mas eu prometo usar tudo o que tenho, minha força, meu poder e até minha crueldade quando for necessário para proteger você e Mia. Eu prometo amar você não porque você é perfeita, mas porque você é você com cada cicatriz e cada pedaço do seu passado. E eu prometo que você nunca mais estará sozinha. Nunca mais terá que ter medo sozinha. Nunca mais terá que lutar sozinha. Val apertou a mão dele, lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto ela começava seu próprio voto. Eu costumava acreditar que não merecia amor. Eu pensava que meu passado definiria para sempre meu futuro. Mas você me provou que eu estava errada. Você me viu quando eu era invisível para o mundo. Você confiou em mim quando ninguém mais confiou. Você me deu a força para ficar de pé e a razão para continuar avançando. Eu não sei o que o futuro reserva, mas eu sei que quero enfrentá-lo com você. Seja luz ou escuridão, alegria ou dor. Padre Patrick os declarou marido e mulher. E quando Nate beijou o véu, a igreja irrompeu em aplausos. Mas o som que eles ouviram mais claramente foi a voz alegre de Mia, enquanto ela gritava que agora somos uma família. Ela se espremeu entre eles e os abraçou. E naquele momento, dentro de uma pequena igreja no lado sul, 3 pessoas abandonadas pelo mundo finalmente encontraram seu lugar. No ano 2036, 12 anos após o casamento, a propriedade Corsetti nos subúrbios de Chicago estava cheia de risos em uma manhã de domingo em abril. Mia, agora com 17 anos, sentava-se à janela da sala de estar com um grosso livro de direito nas mãos. Ela queria se tornar advogada para proteger mulheres como sua mãe uma vez foi. Mulheres abandonadas pela sociedade sem ninguém disposto a ficar do lado delas. Nate a havia adotado oficialmente logo após o casamento, e ela carregava o nome Corsetti com um orgulho que nada podia abalar. Marco Nathaniel Corsetti, 10 anos de idade, o primeiro filho de Nate e Val, estava no escritório de seu pai, aprendendo a ler relatórios financeiros com uma seriedade muito além de sua idade. Ele se parecia exatamente com seu pai, olhos cinzentos afiados e uma mandíbula quadrada forte. No entanto, dentro dele vivia o coração gentil de sua mãe, sempre pronto para ajudar aqueles mais fracos que ele. As gêmeas, Isabelle Rose e Luna Marie, 7 anos de idade, nomeadas em homenagem à falecida esposa de Nate e à falecida mãe de Val, estavam correndo pelo vasto jardim, suas risadas claras ecoando como música. As 2 meninas pareciam idênticas, cabelos pretos longos e os olhos castanhos de sua mãe. No entanto, seus sorrisos eram inconfundivelmente os de seus pais. Anthony James, 4 anos de idade, o mais novo da família, andava cambaleante atrás de suas irmãs, em pernas pequenas e instáveis, seus olhos azuis incomuns herdados de sua avó, e um espírito feroz que se recusava a ser superado apesar de ser o menor. Nate, agora com 50 anos, seu cabelo quase completamente grisalho, ainda assim sua estrutura forte, sentava na varanda observando seus filhos brincarem com um olhar que ninguém teria acreditado ser possível 12 anos antes. O olhar de um pai feliz e realizado. Ele havia se retirado da maioria das atividades ilegais, transformando o Império Corsetti em negócios legítimos, mantendo o poder, mas um tipo de poder mais limpo, o tipo que seus filhos poderiam se orgulhar. Val subiu na varanda com uma bandeja de limonada. 40 anos de idade, seu cabelo ainda escuro com apenas alguns fios prateados, suas mãos não mais ásperas de produtos químicos, mas suavizadas por massa e amor. Ela havia fundado uma instituição de caridade para apoiar mulheres que queriam sair das ruas, ensinando-lhes habilidades, dando-lhes abrigo seguro e uma chance de reconstruir suas vidas. Dinheiro do Império Corsetti fluía para ela como uma forma de espiar o passado e como uma promessa para o futuro. Anthony correu para sua mãe, puxando seu vestido com olhos azuis brilhantes.
Mamãe, conte a história de como você salvou o papai. Era a história favorita das crianças, embora eles a tivessem ouvido centenas de vezes. A história de uma mãe corajosa e um pai que uma vez foi um monstro antes de encontrar o amor. Val e Nate olharam um para o outro e sorriram. Então toda a família se reuniu na varanda sob a sombra do velho carvalho que Nate havia plantado no dia do casamento deles. Era uma vez, Val começou, sua voz quente e terna. Havia uma mulher muito comum trabalhando em um lugar muito escuro, e ela encontrou um monstro trancado em um porão. Marco continuou, sabendo cada palavra de cor. Mas o monstro não era realmente mau, Mia disse, olhando para seu pai adotivo com carinho. Ele estava apenas esperando por alguém para vê-lo. Nate puxou Val para seus braços e beijou seus cabelos. E quando ela o viu, o monstro percebeu que havia encontrado uma razão para viver. Papai, Isabelle Rose perguntou em sua voz clara, você ainda é um monstro? Nate olhou para sua filha, então para Val, então para todos os filhos que ele nunca acreditou que teria. Eu ainda tenho uma parte do monstro, ele respondeu honestamente. Mas essa parte só acorda para proteger as pessoas que eu amo. Com esta família, eu só quero ser papai. Enquanto o sol se punha sobre Chicago, a família Corsetti sentava junta, risadas ecoando, o cheiro de rosas do jardim que Val havia plantado flutuando na brisa da noite. Na escuridão eles se encontraram, e na luz eles construíram um lar. Sua história é a prova de que o amor pode crescer dos lugares mais escuros, que a redenção pode vir das mãos que o mundo abandonou, e que a dignidade humana não é medida pelo passado ou origem, mas pelas escolhas que fazemos ao enfrentar a adversidade. Esta história nos lembra de nunca julgar ninguém pelas aparências ou pelo que eles suportaram, porque dentro de cada pessoa reside a capacidade de mudar, uma luz esperando por alguém para vê-la. Ela também nos ensina que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir enquanto treme com ele, e que às vezes basta uma pessoa que não desvia o olhar para mudar uma vida inteira. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para que possamos continuar trazendo histórias emocionantes todos os dias. Como esta história fez você se sentir? Ela te lembrou de algo em sua própria vida? Por favor, deixe um comentário abaixo. Nós realmente esperamos ouvir o que está em seu coração. Desejando a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de paz e felicidade. Obrigado por assistir. Adeus e até o próximo vídeo.